Mirim, nosso chefe do Oriente. Quando ele chega é pra salvar a sua gente. Salve Mirim, nosso chefe do Oriente. Quando ele chega é pra salvar a sua gente. Salve, meu irmão de fé! Meu nome é Sérgio Navarro Teixeira, eu sou comandante da Fraternidade Umbandista Luz de Aruanda de Barra Mansa. Estamos aqui mais uma vez com um novo vídeo para aquele papo, conversar, aquela conversa sobre a escola de Caboclo Mirim, baseado no livro que escrevemos, reflexões sobre a escola de Caboclo Mirim. Eu agradeço os contatos que a gente tem recebido. Fica mais fácil para mim responder, para eu responder quando vocês mandam por e-mail, tá? Nosso e-mail é esse que está na tela, alunodemirim@gmail.com, e acompanhem o nosso canal, o canal está aí também na tela, acompanhe nossas postagens e a gente vai, dentro do possível, vamos colocando os assuntos para elucidar o que a gente puder, tá bom? O tema de hoje, como já deu para perceber na abertura, é o Médium Supremo, essa imagem que é quase uma marca registrada da nossa escola. Quando adentramos um templo que diz seguir a escola de Caboclo Mirim, a gente praticamente uma marca registrada, você olhar lá para a cabeceira e encontrar o Mestre Jesus com a inscrição embaixo, o Médium Supremo. O que significa isso? Isso é um conceito teológico muito bem fundamentado na escola de Caboclo Mirim e que é muito antigo. Então é importante a gente começar pontuando, primeiramente, que nós temos de separar os dois personagens. Ali nós temos a imagem de Jesus de Nazaré, simbolizando o Cristo. São dois personagens, Jesus e o Cristo. Não é uma coisa só. E é um símbolo. Nossa escola não trabalha com sincretismo. A escola de Caboclo Mirim não faz sincretismo com as imagens católicas, sincretismo que é bem característico do culto afro-brasileiro. A Umbanda de Caboclo Mirim não tem sincretismo, ali é um símbolo. E aquela inscrição embaixo, o Médium Supremo, é a que ela reforça bem que não há um sincretismo, que ele se trata do médium. Médium, ou seja, nós estamos falando de Jesus e aquela mensagem é para reflexão. E é o que nós vamos fazer aqui. Desde os primórdios do cristianismo, que houve debates, no início do cristianismo, estou falando lá de antes do concílio de Constantino, do ano 300 depois de Cristo, havia nesse período debates sobre quem foi Jesus, o que representou Jesus. Jesus seria o próprio Deus encarnado? Deus feito carne entre nós, um anjo, um homem com uma missão divina? Isso que os teólogos debateram há muito tempo atrás. E havia nesse debate, haviam correntes do cristianismo que acreditavam realmente que Jesus era feito da mesma substância de Deus, era Deus. E enquanto outras correntes já tinha uma concepção de Jesus como homem, como um homem iluminado, e o Cristo sendo um ser também iluminado, um ministro de Deus que se manifestou através de Jesus entre nós. Cristo, esse ser iluminado, um ministro de Deus, se fez presente entre nós através de Jesus de Nazaré e para trazer a mensagem do Altíssimo. Esse fato, esse conceito teológico que até acho que não foi predominante no cristianismo, acabou que Constantino impôs a sua visão, não foi a visão predominante, mas esse fato teológico é o conceito que segue Caboclo Mirim nos seus templos. Jesus é um ser iluminado, o iniciado, filho carnal de José e Maria. Ele caminhou nesse mundo por várias encarnações e era um ser humano mais preparado, mais à altura da missão
que o Cristo tinha junto à humanidade, junto ao Senhor do mundo, nas nossas orações, o Cristo. Então, Jesus fez a sua preparação, se consagrou, né, para a sua missão diante de João Batista, e dali ele ainda tinha tantos aprendizados, tanto de crescimento pessoal, para poder finalmente se integrar com o Cristo. Cristo, em português, vem da palavra Christos, que significa ungido, é aquilo que é sagrado, é aquele que é sagrado. E a própria palavra sagrado vem de uma origem hebraica, e é da mesma origem hebraica da palavra Messiá, Messias, que é o que o Cristo significa, o que o Cristo foi alardeado pelos profetas, foi esperado muito antes de Jesus, foi esperado a chegada desse Messias, desse Salvador, desse iluminado que viria ao mundo. E Jesus se fez apto a estar recebendo a luz do Cristo, estar trabalhando com o Cristo. Então, a missão do Cristo era essa, era vir à Terra através desse médium supremo para dar um decisivo impulso, dar um caminho de evolução, impulsionar a evolução da humanidade para uma consciência maior, para se libertar de deuses que eram muito comuns na época, deuses da raça. Cada povo tinha suas divindades próprias, características daquela população, e que eram muito presos a aspectos da vida material, da vida mundana, da agricultura, da fertilidade, da guerra, do vinho, sei lá o quê. Então, Jesus veio trazer uma consciência maior de fraternidade, de união entre os povos, onde não tivesse cada povo fechado no seu mundo, onde nós pudéssemos entender a humanidade como sendo uma corrente de irmãos, onde todos nós, a humanidade, somos irmãos, independente da nossa raça, da nossa cultura. E essa foi acho que o grande impulso de Jesus, pregar a fraternidade universal. E esotericamente já estava, como falei para vocês, já estavam sendo aguardados pelos profetas, já era alardeado pelos profetas a chegada desse mensageiro do alto. Por quê? Mesmo nos círculos ocultistas, já a visão do Cristo já era a visão de um intermediário do alto. Na Cabala, por exemplo, é importante nós lembrarmos de alguns conceitos que estão na nossa escola, estão em qualquer escola mais aprofundada de estudos esotéricos, de estudos do universo, em que o mundo se compõe de planos vibracionais. Então, nós temos o plano maior, o espiritual, próximo ao plano de Deus, o plano espiritual, que é o plano mais sutil. Nós temos um plano intermediário, o plano astral, e nós temos o plano material. A luz do divino vem chegando ao nosso mundo, descendo através desses planos, até onde é possível. E o Cristo sempre se colocou, para quem estuda a Cabala, a árvore da vida, a Sefira Tiferet, está lá, a Sefira do Sol, está lá como intermediário. Fica bem claro o entendimento que a luz do Sol, a luz do Cristo, é a luz intermediária entre o plano maior e o plano menor da nossa existência. E foi em cima como intermediário que a gente tem de entender a luz de Cristo Jesus. Quando a gente entra num templo e vê médium supremo, a gente pode ter várias interpretações. Depende do grau de consciência de cada um. Se você tem uma visão espírita, se você tem uma cultura espírita, você vai entender médium como sendo um aparelho físico, um mediador de uma presença espiritual, né? Como todos nós somos médiuns. Então, é o médium supremo, aquele que recebe um espírito, no caso o Cristo, ele incorpora, ele recebe o Cristo junto a si
para a sua missão na Terra. Então, médium seria na conotação espiritual. Se você tiver um estudo mais esotérico, você vai entender o médium como o meio, médium como sendo aquele que está no meio, o intercessor, como eu estava dizendo, aquele que está num plano intermediário, aquele que traz até nós a luz do divino, que nós não vamos chegar diretamente, é difícil, nós não vamos ascender diretamente ao Pai, então a gente vai através do Cristo, através de Cristo Jesus, esse símbolo. Ali nesse momento você olha para aquela imagem e você vê Cristo Jesus. É Jesus com a vibração do Cristo, é Jesus iluminado pelo Cristo, é Jesus depois da transfiguração, iluminado pelo Cristo. Não Jesus crucificado, não Jesus na cruz, é o Jesus iluminado, Jesus e Cristo num só ser, num só momento de existência. E depende do grau de consciência de cada um. Nos mais simples, para quem tem uma fé mais simples, para as pessoas mais simples, elas praticamente confundem Jesus com o Pai e tendem a se reportar nas suas orações, é como se Jesus fosse o próprio Pai, a imagem de Deus. E a gente fala Pai Oxalá, mas ele não é o Pai, ele é o Filho. Pai é como Pai Xangô, Pai Ogum, Pai Oxalá, Pai com respeito. Mas não é o Pai. Mas se o seu grau de entendimento do divino, você precisa de uma imagem, você ainda precisa de uma maneira de canalizar a sua fé, sim, Cristo Jesus pode assumir o papel de Pai diante da sua fé. E isso vai vibrar em amor e em crescimento para você. Se você consegue lembrar que ele é o Filho, você vibra em Tupã, lembra que o Pai é Tupã, é Zambi, é essa força maior, então Cristo Jesus assume o papel de Filho e do Senhor do mundo, desse nosso mundo, não de toda a criação. Cristo passa a ser o Senhor do mundo, desse nosso orbe, da nossa terra, e da qual ele coordena o trabalho, a vibração em torno de si, equilibra em torno de si a força dos orixás, focado em Tupã, lembrando que Cristo Jesus, representa o Filho, Deus, é Deus que renasce entre nós a cada dia, como um símbolo de Deus que habita dentro de nós, da humanidade. Então, o Filho, nós também somos o Filho. Então, ele lembra o quão nós podemos estar próximos a ele. Então, nesse contexto, a imagem do Médio Supremo lembra aonde nós podemos chegar. É uma referência. Nós, na nossa escada evolutiva, na nossa caminhada evolutiva, uma referência, é a referência de todos nós, do homem que chegou ao divino. E é o foco que todos nós devemos ter num terreiro de Umbanda. Então, olha só quantos simbolismos pode ter uma imagem. A imagem de Cristo Jesus, no Médio Supremo, é carregada desses simbolismos. Eu coloco com mais detalhes, eu acho que eu posso me explicar melhor no livro. E essa tese é muito antiga na Tenda. Ela foi apresentada pelo delegado da Tenda Mirim ainda no primeiro congresso de Umbanda de 1941, onde lá ele bota bem especificado e termina com uma analogia muito bonita, onde ele compara o trabalho de Jesus, do Cristo Jesus, do Médium Supremo, a todos os médiuns da Umbanda, da qual os guias espirituais, o caboclo, o preto velho, são intercessores do divino e vêm, através da sua presença junto a nós, nos trazer uma amplitude de consciência, um despertar da consciência, tal qual Cristo fez com Jesus. Então, lembra que cada guia de luz que vem com a permissão do alto se fazer presente entre nós, vem para nos transformar, para nos trazer uma consciência maior, nos trazer uma visão maior do amor, da vida. Eu acho que essa é a mensagem que eu podia trazer hoje, para o vídeo de hoje. Agradeço a presença de vocês, que vocês acompanham aqui os nossos vídeos. E qualquer dúvida, qualquer colocação, já deu e-mail, se façam presentes. Salve meus irmãos de fé,
Que a luz de Caboclo Mirim abençoe a todos nós. Saravá. Caboclo Mirim, o que é que você quer? Folhas verdes de guité. Caboclo Mirim, o que é que você quer?